Liberto, Cavalcante oferecia-me amplo ensejo a infatigáveis pesquisas. A injeção sedativa veiculando anestésicos em dose alta afetara-lhe o corpo perispirítico como se fora choque elétrico. Devido a isso, ele permanecia quase inerte, ignorando-se a si mesmo. Inquirido por mim vezes diversas, não sabia concatenar raciocínios para responder às questões mais rudimentares alusivas à própria identidade pessoal. Notando meu interesse a respeito do assunto, Jerônimo, após ministrar-lhe os primeiros socorros magnéticos na casa transitória, prestou-me os seguintes esclarecimentos. André, meu irmão, qualquer droga no campo infinitesimal dos núcleos celulares se faz sentir pelas propriedades elétricas específicas. Combinar aplicações químicas com as verdadeiras necessidades fisiológicas constituirá efetivamente o escopo da medicina no porvir. O médico do futuro aprenderá que todo remédio está saturado de energias eletromagnéticas em seu raio de ação. É por isso que o veneno destrói as vísceras e o entorpecente modifica a natureza das células em si, e impondo-lhes incapacidade temporária. A gota medicamentosa tem princípios elétricos, como também acontece às associações atômicas que vão recebê-la. Segundo sabemos, em plano algum a natureza age aos saltos. O perispírito, formado à base de matéria rarefeita, mobiliza igualmente trilhões de unidades unicelulares da nossa esfera de ação, que abandonam o campo físico saturadas da vitalidade que lhe é peculiar. Daí os sofrimentos e angústias de determinadas criaturas além do decesso. Os suicidas costumam sentir durante longo tempo a aflição das células violentamente aniquiladas, enquanto os viciados experimentam tremenda inquietação pelo desejo insatisfeito. A elucidação era lógica e humana. Fui compreendendo por minha vez pouco a pouco a importância do desapego às emoções inferiores para os homens e mulheres encarnados na crosta. Matéria e espírito, vaso e conteúdo, forma e essência confundiam-se aos meus olhos como a chama da vela e o material incandescente. Integrados um no outro, produziam a luz necessária aos objetivos da vida. O exame dos casos de morte trouxera-me singular enriquecimento no setor da ciência mental. O espírito eterno nos fundamentos vale-se da matéria transitória nas associações como material didático, sempre mais elevado no curso incessante da experiência para integração com a divindade suprema. Prejudicando a matéria, complicaremos o quadro de serviços que nos é indispensável e estacionaremos em qualquer situação a fim de restaurar o patrimônio sublime posto à nossa disposição pela bondade imperecível. Tanto seremos compelidos ao trabalho regenerador na encarnação quanto na desencarnação, na existência da carne, quanto na morte do corpo, tanto no presente quanto no futuro. Ninguém se colocará vitorioso no cume da vida eterna sem aprender o equilíbrio com que deve elevar-se. Daí as atividades complexas do caminho evolutivo, as diferenciações inumeráveis, a multiplicidade das posições, as escalas da possibilidade e os graus da inteligência nos variados planos da vida. Para solucionar instantes problemas de Cavalcante, o nosso dirigente designou o Padre Hipólito para segui-lo de mais perto, orientando-o quanto à renovação. O convalescente fixava-nos receoso, crendo-se vítima de pesadelo em hospital diferente. Declarava-se interessado em continuar no corpo terrestre. Chamava a esposa insistentemente.
Repetia descrições do passado com admirável expressão emotiva. Por mais de uma vez, repeliu Jerônimo com severa argumentação. Ao lado de Hipólito, porém, aquietava-se humilde. Influíam nele o respeito e a confiança que se habituara a consagrar aos sacerdotes. Nosso companheiro possuía sobre o recém-liberto importante ascendente espiritual. Poderia beneficiá-lo com mais facilidade e em menos tempo. Apesar disso, contudo, nosso assistente ministrava-lhe com regularidade recursos magnéticos, erguendo-lhe o padrão de saúde espiritual. O desencarnado ia despertando com extremo vagar, demorando-se longo tempo a reapossar-se de si. Eram, todavia, impressionantes seus colóquios com o irmão Hipólito, nos quais crivava o ex-sacerdote de intempestivas interrogações. À medida que as suas condições mentais melhoravam, apertava o cerco. Queria saber onde se localizavam o céu e o inferno. Pedia notícias dos santos, pretendendo visitar aqueles a quem consagrava mais estranhada devoção. Rogava explicações referentes ao limbo. Reclamava o encontro com parentes que o haviam precedido no túmulo. Solicitava elucidações sobre o valor dos sacramentos da Igreja Católica. Comentava a natureza dos diversos dogmas. Até que certo dia chegou ao despautério de perguntar se não lhe seria possível obter uma audiência com Deus na corte celeste. Hipólito precisava mobilizar infinita boa vontade para tratar com respeito e proveito tamanha boa-fé. A irmã Zenóbia vinha frequentemente assistir ao curso dos surpreendentes diálogos, e de uma feita, quando nos achávamos juntos a pequena distância do enfermo, comentou: Nossa antiga Igreja Romana, tão venerável pelas tradições de cultura e serviço ao progresso humano, é de fato, na atualidade, grande especialista em crianças espirituais. Examinando as dificuldades naturais do serviço de esclarecimento, Jerônimo recomendou a Hipólito e a Luciana dispensarem ao recém-liberto os recursos possíveis em virtude da escassez de tempo. 25 dias já haviam transcorrido sobre o início da tarefa. Meus amigos, precisamos regressar. Precisamos regressar logo se verifique a vinda de Adelaide, que não se demorará nessa fundação mais de um dia. Cumpre-nos, pois, acelerar a preparação de Cavalcante com todas as possibilidades ao nosso alcance. E os companheiros desvelavam-se carinhosos. No fundo, todos sentíamos saudades do lar distante que nos congregava em bênçãos de paz e luz. O próprio Fábio, equilibrado e bem disposto, colaborava para a solução do assunto, suspirando pela penetração nos santuários de mais alto. Atendendo à divisão dos serviços, Jerônimo e eu continuamos em ação no Instituto Evangélico, onde a serva leal de Jesus receberia a carta libertatória. Adelaide, porém, parecia não depender de algemas físicas. Não consegui, por minha vez, auscultar-lhe o espesso organismo, porque a nobre missionária, em virtude do avançado enfraquecimento do corpo, abandonava-o ao primeiro sinal de nossa presença, colocando-se junto de nós em sadia palestra. Geralmente, companheiros distintos de nosso plano participavam-nos dos ágapes fraternos. Na antevéspera do desenlace, tive ocasião de observar a extrema simplicidade do abnegado Bezerra de Menezes, que se encontrava em visita de reconforto junto à servidora fiel. Não desejo dificultar o serviço de meus benfeitores e, por isso,
estimaria conservar a boa forma espiritual no supremo instante do corpo. Ora, Adelaide, morrer é muito mais fácil que nascer. Para organizar, na maioria das circunstâncias, são precisos geralmente infinitos cuidados. Para desorganizar, contudo, basta por vezes leve empurrão. Em ocasiões como esta, a resolução é quase tudo. Ajude a você mesma, libertando a mente dos elos que a imantam a pessoas, acontecimentos, coisas e situações da vida terrena. Não se detenha. Quando for chamada, não olhe para trás. Lembre-se de que a mulher de Ló, convertida em estátua de sal, não é símbolo inexpressivo. Há criaturas que, no instante justo de abandonarem a carne, às vezes doente e imprestável, voltam seu pensamento para o caminho palmilhado, revivendo recordações menos construtivas. Tropeçam nas próprias apreensões, como se essas fossem pedras soltas ao léu, na senda percorrida, e ficam longos dias fisgadas no anzol do inconsciente e insatisfeito desejo, sem suficiente energia para uma renúncia nobilitante. Espero que os amigos me auxiliem. Sinto-me socorrida, amparada, mas tenho medo de mim mesma. Preocupada assim, minha amiga, não vale a pena. Compreendo-lhe, todavia, a ansiedade. Também passei por aí. Creia, entretanto, que a lembrança de Jesus ao pé de Lázaro foi ajuda certa ao meu coração, em transe igual. Busquei insular-me, cerrar ouvidos aos chamamentos do sangue, fechar os olhos à visão dos interesses terrenos, e a libertação, afinal, deu-se em poucos segundos. Pensei nos ensinamentos do Mestre ao chamar Lázaro de novo à existência, e recordei-lhe as palavras: Lázaro, sai para fora. Centralizando a atenção na passagem evangélica, afastei-me do corpo grosseiro, sem obstáculo algum. A simplicidade do narrador encantava. Adelaide sorriu sem, no entanto, disfarçar a preocupação íntima. Valendo-se da pausa, Jerônimo aduziu. Aliás, cumpre nos destacar as condições excepcionais em que partirá nossa amiga. Em tais circunstâncias, apenas lastimo aqueles que se agarram em demasia aos caprichos carnais. Para esses, sim, a situação não é agradável, porquanto o semeador de espinhos não pode aguardar colheita de flores. Os que se consagram à preparação do futuro com a vida eterna, através de manifestações de espiritualidade superior, e instintivamente aprendem todos os dias a morrer para a existência inferior. Reparei que a abnegada irmã se mostrava mais calma e confortada a essa altura. Interrompeu-se a conversação porque Adelaide foi obrigada a reanimar repentinamente o corpo a fim de receber a última dose de medicação noturna. Ao regressar ao nosso plano, Jerônimo ofereceu-lhe o braço amigo para a rápida excursão ao estabelecimento de Fabiano. A irmã Zenóbia desejava vê-la antes do desenlace. A grande orientadora do asilo errático admirava-lhe os serviços terrestres e por mais de uma vez valeu-se de seu fraternal concurso em atividades de regeneração e esclarecimento. Adelaide acompanhou-nos contente. Em breves minutos, recebidos pela administradora, como que se repetia a mesma palestra de minutos antes, apenas com a diferença de que Zenóbia tomara a posição reanimadora do devotado Bezerra. A bondosa discípula de Jesus, em vias de retirar-se da crosta, era alvo do carinho geral.
Depois de considerações convincentes por parte de Zenóbia, que se esmerava em ministrar-lhe bom ânimo, Adelaide humilde expôs-lhe as derradeiras dificuldades. Ligara-se fortemente à obra iniciada aos círculos carnais e sentia-se estreitamente ligada, não somente à obra, mas também aos amigos e auxiliares. Por força de circunstâncias imperiosas, acumulava funções diversas no quadro geral dos serviços. Possuía toda uma equipe de irmãs dedicadíssimas que colaboravam com sincero desprendimento e alto valor moral no amparo à infância desvalida. Se estimava profundamente as cooperadoras, era igualmente muito querida de todas elas. Como se haveria ante as dificuldades que se agravavam? No íntimo estava preparada. No entanto, reconhecia a extensão e a complexidade dos óbices mentais. Seu quarto de dormir na casa terrena semelhava a redoma de pensamentos retentivos a interceptarem-lhe a saída. Quanto menos se via presa ao corpo, mais se ampliava a exigência dos parentes e dos amigos. Como portar-se ante essa situação? Como fazer-lhes sentir a realidade? Enlaçara-se em vastos compromissos, tornara-se involuntariamente a escora espiritual de muitos. Entretanto, ela mesma reconhecia a imprestabilidade do aparelho físico. A máquina fisiológica atingira o fim. Não conseguiria manter-se, ainda mesmo que os valores intercessórios lhe conseguissem prorrogação de tempo. A orientadora escutou-a, atenta, qual médico experimentado em face de doente aflito, e observou por fim. Reconheça os obstáculos, mas não se desespere. A morte é o melhor antídoto da idolatria. Com a sua vinda, se operará a necessária descentralização do trabalho, porque se dará a imposição natural de novo esforço a cada um. Alegre-se, minha amiga, pela transformação que ocorrerá dentro em pouco. Reanime-se, sobretudo, para que a sua situação se reajuste naturalmente, sem qualquer ponto de interrogação, ao término da experiência atual. Temos ainda a noite de amanhã, a qual aproveitarei para dirigir-me aos seus colaboradores em apelo à compreensão geral. Amigos nossos contribuirão para que se reúnam em assembleia, como se faz indispensável. A visitante agradeceu penhorada. Prosseguimos na mesma vibração de cordialidade, mas Zenóbia modificou o rumo da palestra. Abandonando os assuntos de morte e sofrimento, comentou os serviços edificantes que levava a efeito junto de certa expedição socorrista, cujos membros realizavam admiráveis experiências no Instituto nos dias em que se desobrigavam dos trabalhos imediatos da crosta. E discorreu tão brilhantemente sobre a tarefa que Adelaide olvidou por minutos a situação que lhe era peculiar, interessando-se vivamente pelos lances descritivos. A providência coroava-se de animadores resultados, porque a conversação diferente fizera-lhe enorme bem, propiciando-lhe provisório apaziguamento mental. A desencarnante tornou ao corpo bem disposta e reanimada. No decurso do dia, Jerônimo e a diretora da casa transitória combinaram medidas relativas à reunião da noite. O assistente empregaria todo o esforço para que a organização fisiológica da enferma estivesse nas melhores condições, enquanto 2 ativos auxiliares de Zenóbia se incumbiriam de cooperar para a condução do pessoal de Adelaide à Assembleia. O dia desse modo esteve cheio de tarefas referentes à articulação prevista.
através de reiterados passes magnéticos sobre os órgãos da circulação, nos quais o meu concurso foi dispensado por desnecessário em vista da extrema passividade da enferma, Adelaide entrou em fase de inesperada calma, tranquilizando o campo das afeições terrenas. Renovaram-se de súbito as esperanças. A reação orgânica surgia dentro de novo impulso, melhorando o quadro dos prognósticos em geral. Multiplicaram-se as vibrações de paz e as preces de reconhecimento. Em vista disso, iniciou-se com grande facilidade, após a meia-noite, o trabalho preparatório da grande reunião. Auxiliadores de nosso plano trouxeram companheiros da instituição, localizados em regiões diversas, provisoriamente desenfaixados do corpo físico pela atuação do sono. Integrando a turma de trabalhadores que organizavam o ambiente, reparei curioso que a maior percentagem de recém-chegados se constituía de mulheres. E cumpre-nos anotar que dava satisfação observar-lhes a reverência e o carinho. Todos traziam a mente polarizada na prece em favor da benfeitora doente, para elas objeto de admiração e ternura. Fitavam-nos respeitosas e tímidas, endereçando-nos pensamentos de súplica sem lembranças inúteis ou nocivas. Os poucos homens que compareceram estavam contagiados pela veneração coletiva e mantinham-se na mesma posição sentimental. A elevação ambiente espalhava fluidos harmoniosos, possibilitando agradáveis sensações de confiança e tranquilidade. Por sugestão de Jerônimo, a reunião seria realizada no extenso salão de estudos e preces públicas devidamente preparado. Para esse fim, não poupáramos esforço. Acionando peças de eficaz cooperação, submetemos a enorme dependência a rigoroso serviço de limpeza. Os componentes da Assembleia podiam descansar tranquilos, sem o assédio de correntes mentais inferiores. Luzes e flores de nossa esfera espargiam notas de singular encantamento. Por isso mesmo era belo apreciar o contínuo ingresso das senhoras que, em oração à distância do organismo grosseiro, irradiavam de si próprias admiráveis expressões de luz nitidamente diferenciadas entre si. Conservávamos-nos junto de todos em atitude vigilante para manter o imprescindível padrão vibratório, quando em seguida, à primeira hora, a irmã Zenóbia, acompanhada de beneméritos amigos da casa, deu entrada no recinto, conduzindo Adelaide extremamente abatida. A diretora da organização transitória de Fabiano tomou o lugar de orientação e, antes de interferir no assunto principal que a trazia até ali, ergueu a destra rogando a bênção divina para a comunidade que se reunia atenciosa e reverente. Tive então a oportunidade de verificar mais uma vez o prodigioso poder daquela mulher santificada. Sua mão despedia raios de claridade safirina com tanta prodigalidade que nos proporcionava a ideia de estar em comunicação com o extenso e oculto reservatório de luz. Fim da saudação pronunciada com formosa inflexão de ternura, mudou o tom de voz e dirigiu-se aos ouvintes com visível energia.